Seção 3ª. Dos impostos do Estado. Artigo 104. Compete ao Estado instituir impostos sobre: Inciso 1º. Transmissão, causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. Inciso 2º. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Inciso 3º. Propriedade de veículos automotores. Parágrafo 1º. O imposto previsto no inciso 1º. Inciso 1º. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado, quando neste situar-se o bem. Inciso 2º. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado, quando neste estiver sendo processado o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador. Inciso 3º. Poderá ser instituído pelo Estado, na conformidade de lei complementar federal, quando: Alínea A. O doador tiver domicílio ou residência no exterior. Alínea B. O de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Inciso 4º. Terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º, atenderá ao seguinte: Inciso 1º. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo próprio Estado, por outro ou pelo Distrito Federal. Inciso 2º. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. Alínea A. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. Alínea B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3º. Poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4º. Terá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação estabelecidas por resolução do Senado, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição da República. Inciso 5º. Terá as alíquotas aplicáveis às operações internas fixadas por lei estadual, observando-se os limites mínimo e máximo estabelecidos em resolução do Senado, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso V da Constituição da República. Inciso 6º. Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: Alínea A. A alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto. Alínea B. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. Inciso 7º. Incidirá também: Alínea A. Sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo imposto ao Estado, quando nele estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Alínea B. Sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Inciso 8º. Não incidirá sobre: Alínea A. Operações que destinem mercadorias para o exterior,
nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Alínea B. Operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. Alínea C. O ouro, nas hipóteses definidas no artigo 153, parágrafo 5º da Constituição da República. Alínea E. Nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 9. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização, configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 10. Observar-se-á lei complementar federal que: alínea A. Definir seus contribuintes. Alínea B. Dispor sobre substituição tributária. Alínea C. Disciplinar o regime de compensação do imposto. Alínea D. Fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação das mercadorias e das prestações de serviços. Alínea E. Excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso 8º, alínea A. Alínea F. Prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias. Alínea G. Regular a forma de concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Alínea H. Definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 8º, alínea B. Alínea I. Fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Parágrafo 3º. À exceção do imposto de que trata o inciso 2 do caput deste artigo e observado o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 155 da Constituição da República, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Parágrafo 4º. Na hipótese de operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação localizado no estado de Goiás, a este caberá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Parágrafo 5º. As alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 10, alínea G, deste artigo. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso 10, alínea H, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado, quando nele ocorrer o consumo. Inciso 2º. Nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Inciso 3º.
nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado, quando este for o de origem. Inciso 4º. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 10, a linha G, observando-se o seguinte. A linha A. Serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto. A linha B. Poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou a valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. A linha C. Poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 102, inciso 3º, a linha B. Parágrafo 7º. As regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 6º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2º, inciso 10, a linha G. Parágrafo 8º. O imposto previsto inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 1º. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Inciso 2º. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e da utilização,